Boa noite agora em definitivo. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Nessa noite nós vamos tratar do encontro 11, né? Estamos chegando próximos ao final do segundo bimestre. Então, hoje não teremos slides para acompanhar, né? Eu espero que todos vocês tenham tido acesso lá no portal e visto o material que eu deixei lá alocado, né? Então, Ariadne, tudo bem com você, Ariadne? Estamos com 9 participantes na sala. Ariadne, me ouve? Daniele Fernandes. O Edson, eu sei que sim, Boa né, noite, Edson? professor. Oi, Daniele, tudo bem? Sempre, professor. Jaqueline Gabriel, me ouve? Sim, professor. Legal. Mariane? Sim, professor. Tô aqui. Tá, então tá bom. Firme e forte, né, Mariane? Firme e forte. Tá bom. Sabrina, tá tudo bem, né, Sabrina? Sim, professor, tudo bem. E você? Do Joia também. Solange? Solange Silva? Boa noite, professor. Tudo bem também? E você? Graças a Deus, bem também. A Thaís também está me ouvindo? Oi, professor, tô aqui, tô ouvindo. Então tá bom. Tiffany? Oi, professor, tô ouvindo. Então só a Ariadne que não me ouve? Sim, Ou eu tá- só não conseguia responder. Ah, então tá bom. Que bom te ouvir, Ariadne. Que bom. Então tá certo. Gente, então a aula de hoje, né, a gente vai fazer aí uma breve retrospectiva da aula anterior e dessa forma assim eu consigo compartilhar com vocês, buscando recuperar alguns conceitos, já que nós iniciamos aí praticamente o primeiro bimestre, né, com mentoring, falando de mentoring empresarial. Então, eu quero aqui, deixa eu compartilhar com vocês. A última aula foi do dia 6 de maio, até como forma de nós podermos dar prosseguimento aí. Então, vamos aguardar abrir o material. Legal, todos devem enxergar que foi a aula anterior, onde nós adentramos ao âmbito do mentoring empresarial, tá? Então, quando falamos de mentoring, nós falamos de uma estratégia empresarial de apoio, de acesso, aproximação, approaching, né, de executivos experientes, né, procurando trazer ensinamentos e experiências vividas para executivos ou recém-chegados na organização. E a finalidade é uma só, né? Desenvolvimento de competências profissionais. Se nós pudermos resumir em uma única palavra, nós estamos falando de aconselhamento, condução de conduta individual, né? Apesar de que quando nós falamos de executivos, né? Executivos mais jovens ou chamados de inexperientes, né? Nós estamos falando de negócio. Então, o aconselhamento, a condução de conduta individual de um executivo jovem no seu negócio, nós estamos falando de negócio, de empreendimento, e não, então estamos falando aí de um conjunto de fatores, de variáveis que formam aí o quarteto de fatores que geram um diferencial competitivo no mercado.
Então, o programa de coaching, de mentoring, né, como estratégia organizacional, então tem a finalidade de aconselhamento e crescimento, né, profissional no âmbito corporativo. Então, se trata de uma estratégia no Brasil bem recente, mais recente até do que as consultorias de várias áreas de atuação, gestão de processos, gestão de projetos e outros mais. Então, o mentoring, ele vem aí ser basicamente o caçula, né, dessas estratégias que já estão posicionadas, né, a partir de consultorias. Então, o mentor empresarial, como eu disse, ele tem o foco no desenvolvimento das competências profissionais, ao contrário do coaching que nós tratamos anteriormente, que tinha um foco bem restrito no desenvolvimento humano para tornar esse indivíduo um profissional que possa alcançar resultados superiores. Então, o mentoring, que é o nosso tema desse segundo bimestre, ele vai tratar desse aconselhamento, dessa condução de conduta individual a partir de alguns processos, né? Sejam eles por treinamentos pontuais, buscando atingir gaps, né? A chamada lacuna de competência, que ainda não foi desenvolvida a ponto de se tornar algo suficiente para potencializar essas competências. Então, treinamentos pontuais, eles servem como apoio, complemento para as estratégias de mentoring, né? Falamos do feedback e das orientações que são dadas. Então, se existe uma proximidade de pessoas inexperientes, executivos jovens, né, próximo de executivos sêniores, ou de lideranças que já têm uma certa experiência no negócio, né, então essas orientações são dadas em momentos também pontuais, né, como se eu tivesse um suporte, né, de alguém mais experiente, que no momento em que houver qualquer tipo de dúvida, né, esse executivo, esse líder mais experiente, ele tem condições de poder indicar caminhos, né, devido à sua experiência. O próprio suporte e aconselhamento, como eu falei agora, e atividades individuais e projetos em grupo. Então, normalmente o mentoring, ele trabalha em pares, né? Então é sempre bom lembrar, né? Alguém com mais experiência aconselhando, dando apoio a um outro profissional com menos experiência. Então, esse profissional com mais experiência, ele tem a capacidade de criar esse equilíbrio, identificando esses gaps de competência e fazer projetos aí, elaborar projetos de curto prazo, para poder criar aí justamente essa possibilidade desse gap não mais existir. Aí nós falamos das vantagens, né? Quando alguém é desafiado, e aí eu lembro vocês, mais uma vez, quem estuda na área de recursos humanos, principalmente na gestão de pessoas, precisa conhecer muito, né, mas muito profundamente, as escolas das relações humanas, que trazem no seu bojo, trazem lá na esteira dos estudos administrativos e organizacionais, teorias que suportam decisões nesse âmbito empresarial. E uma delas é a teoria da motivação humana, ou teoria motivacional. Então, nós também sabemos que um ambiente cujo clima é de satisfação, os processos andam mais rápido, o nível de satisfação das pessoas realmente eleva o potencial criativo e produtivo, e todos ganham, né? Sejam eles as empresas, que a partir das pessoas conseguem desenvolver seus projetos,
conseguem trazer aí à luz melhorias, né, de atendimento de demanda. Então, criação de ambiente organizacional favorável é uma das vantagens da estratégia chamada mentoring. Como eu havia comentado, né, a estratégia de mentoring, ela melhora os pontos fracos dos funcionários. E aí existe uma crítica minha em relação a isso, porque quando eu me deparo com essas duas palavras, pontos fracos, eu me lembro da tradução literal, né, da análise SWOT, na relação do W da análise SWOT, né, porque fala de weaknesses, né, então essa tradução literal dá essa falsa impressão de pontos fracos, mas se nós olharmos realmente com mais cuidado, né, para aquilo que chama-se competências humanas e profissionais, nós vamos falar que as pessoas possuem limites no processo de ensino e aprendizado. É um processo contínuo de crescimento no fator aprendizado. Então, se nós temos limites, né, em profissionais que ainda estamos trabalhando na nossa formação profissional, eu entendo, né, e aí, como eu disse, é uma crítica pontual minha, que essas duas palavras poderiam ser substituídas por uma outra apenas, né? Melhorar as limitações, né, existentes de cada pessoa, de cada funcionário. Então, limitação eu vejo como mais próximo de competências profissionais e não simplesmente pontos fracos. Mas, enfim, é somente uma inferência que eu faço, uma crítica, mas é uma crítica construtiva, tá? E incentiva a integração com as demais pessoas da empresa. Porque quando eu me vejo desafiado, né, estando ali no terceiro nível da escala de Maslow, passando para o quarto nível, que é o nível que antecede aqueles profissionais que já alcançaram o êxito na carreira, da autorrealização, eu percebo que as demais pessoas tendem a se aproximar de mim, querendo também buscar participar do processo ou até aprender um pouco daquilo que eu estou aprendendo com essa liderança, esse executivo de maior experiência, né? Então, como decorrência, como consequência disso, e qualquer estratégia, quando bem administrada, quando bem conduzida, né, ela favorece a satisfação e a vontade de permanecer na empresa. Eu estive recentemente escrevendo um artigo que fala justamente do nível de satisfação que faz as pessoas realmente permanecerem onde estão, que é chama-se criação de valor ou percepção de valor que as pessoas têm naquele ambiente que está dando oportunidade de crescimento profissional. Então, é uma consequência natural, quando eu tenho um clima organizacional favorável, quando as pessoas elas passam a entender que o objetivo da empresa, quando exige resultados, não é somente pensando no lado financeiro, mas sim de proporcionar àquele indivíduo uma condição de crescimento profissional também. E não preciso dizer que a redução do índice de turnover está intimamente ligada na vontade que as pessoas têm de permanecer na empresa, né? Mesmo em situações difíceis, as pessoas conscientes, elas percebem o seu real valor dentro daquela organização. Falamos sobre a implantação, né? Definir o foco do programa, escolher o mentor adequado. Eu até mandei para vocês aí um artigo que eu vou tratar daqui a pouco com vocês, tá? Quer dizer, como é que se faz a escolha do mentor adequado? Então, existe aí técnicas em que a área de recursos humanos, mais uma vez, reforço, ela possui aí o quadro
vamos dizer assim, mais abrangente da trajetória profissional de todos os empregados, nos âmbitos de conhecimento, no âmbito das habilidades, no âmbito do comportamento que este ou esta funcionária demonstra entrega, né, desde o primeiro momento que adentrou as suas funções dentro dessa empresa. Então, a escolha do mentor adequado depende não somente de se observar a trajetória desse profissional, desse líder ou desse executivo sênior, mas também entender se esse executivo sênior ele está disponível para receber informações a fim de poder apoiar, aconselhar, se aproximar de alguém mais jovem e poder ensinar tudo aquilo que ele tem de experiência no momento atual. Porque eu quero que vocês também pensem de que a experiência adquirida ao longo da vida, ela precisa ser atualizada nos momentos certos. Então, aquilo que eu aprendi tempos atrás pode parecer importante, mas talvez não suficiente para a solução de problemas e decisões no momento atual. Porque vivemos num mundo dinâmico, né? Onde seja na área da sociedade, na cultura, na política e nos assuntos corporativos, nós estamos em constante transformação. Então, os profissionais não podem ficar, né, alheios a essas mudanças e querer permanecer numa zona de conforto, porque o conhecimento ele é mutável, né, ele se transforma, as técnicas se transformam e surge a cada momento soluções novas para momentos atuais, mesmo que o fenômeno a ser discutido ou ser negociado é um fenômeno tradicional do passado. E como operacionalização da estratégia de mentoring é a formação de pares, tá? A questão do mentor e do mentorado, do mentee, né, que é a palavra tradicional da língua inglesa. Então, esse é o processo de implantação de uma estratégia chamada mentoring. Aí depois falamos do mentor onboarding, né, que o onboarding são nada mais é do que os recém-chegados funcionários àquela organização. Então, muito mais como estratégia inicial de aconselhamento do que praticamente de análise de competências profissionais. Quando eu falo de mentor onboarding, eu estou falando de alguém recém-chegado que ainda está no processo de maturidade com o novo ambiente de trabalho. Então, ele precisa de um pouco mais de tempo e de uma aproximação um pouco mais relevante quanto aos aspectos de início da sua trajetória ou da sua função dentro daquela empresa. Tá? Falamos da função do mentor, né, que aí ele se torna redundante, né, a minha explicação, mas de qualquer forma, né, auxilia o funcionário a dominar as habilidades para o trabalho. Então, nós temos aí o recém-chegado, né, que tem, logicamente, suas dúvidas iniciais. Ele apresenta realmente algumas dificuldades, né, porque ele está no início de processo. Então, o aconselhamento justamente para as pessoas se sentirem mais seguras, convictas do seu papel naquele departamento, na empresa como um todo, e poder desempenhar de uma forma um pouco mais equilibrada, né, as suas atividades empresariais. A função de orientação do mentoring, né, auxiliar a pessoa a conhecer o seu plano de ação. Dessa forma, o foco inicial, que é o desenvolvimento de competências profissionais, está alinhado ao alcance de metas, né, e foco nas tarefas. Então, quanto menos retrabalho apresente, mais produtividade, mais eficiência e eficácia,
buscando no médio prazo uma efetividade de conhecimento e ações propriamente dita, né? Não também deixando de observar de que quanto mais eu vou adquirindo conhecimento, esse conhecimento ele vai se valorizando a ponto de poder me abrir o leque de possibilidades de eu ir para uma outra área, um outro departamento, adquirindo habilidades novas, e poder crescendo à medida que essas habilidades forem sendo testadas por esse mentor e validadas, que é o mais importante. Não basta ter um insight de criatividade, de inovação apenas, sem que haja uma validação daquele que já tem uma experiência bem maior e sabe os impactos, né, no curto, no médio e no longo prazo de qualquer ação no âmbito profissional. Função de motivação, né? Então vamos lembrar lá do terceiro nível de Maslow, né, na necessidade no âmbito social de pertencimento, das relações sociais. E eu, quando elevo esse patamar, né, para o nível acima, nós estamos falando de autoestima. Então, a autoestima está diretamente relacionado, né, à saída da zona de conforto. É quando as pessoas realmente entendem que ficar no status onde está, né, apenas como motivo para dizer que fez a sua parte e fez parte do contexto, não é o suficiente para que um mentee, né, ele se transforme realmente num profissional de sucesso no futuro. Então, é importante que as pessoas entendam que o desafio justamente é para desenvolvimento profissional. Nós sabemos que temos pessoas que não gostam, não estão preparadas para trabalhar sob pressão. Muitas pessoas nem sequer admitem o fato de poderem ser líderes no futuro, mas, de qualquer forma, aqueles que, né, se propõem a isso, têm muito mais condições de participar de uma estratégia de mentoring melhor ainda do que outros que apenas sonham, mas não fazem uma autoanálise para saber as suas próprias limitações. Função, exposição e visibilidade. Perdão. Então, como está escrito aqui, após a adaptação, o ritmo de trabalho, né? Então, quanto mais desafio eu venho enfrentando, mais ritmo eu tenho, para poder aproveitar cada vez mais desafios, né? A gente fala em ambição profissional. Então, quanto mais desafiado eu sou e quanto mais eu entendo que isso é para o meu bem, para o meu desenvolvimento profissional, cria-se aí a chamada visibilidade, né? A visibilidade em relação a quando eu for mostrar as minhas competências, né, os olhos da organização estarão sobre mim. Então, é tudo uma questão, é um círculo virtuoso e não vicioso. Né? Então, eu trato o mentoring muito como um ciclo virtuoso, de virtudes, porque quando eu me adapto a essa situação, eu só tenho que ter em mente que o que virá vai ser fruto do meu esforço, né, e das minhas próprias competências. Falamos também sobre patrocínio em relação à relevância do cargo, enfim, e falamos de inspiração e falamos de recomendação, né? Então, a partir de agora, né, eu queria fazer aí ter um contato aí com vocês para saber a respeito do mentoring empresarial, né? O que vocês podem fazer de link a respeito do artigo que eu mandei para vocês, né? Nós comentamos a respeito da área de RH na aula passada, expliquei para vocês o papel muito singular
da área de RH quanto aos aspectos, né, de informação gerencial. E eu queria saber da Ariadne o que ela achou do artigo que eu mandei. Ou não achou nada, Ariadne? Como é que foi isso? Ariadne. Cristina, boa noite. Cristina Marcelo, como vai? O pessoal se esconde mesmo, hein? Sobrou para você, Edson. Sem problemas, vamos lá. O senhor fala o link da empresa lá, Amêndoas. Eu sei que você mata no peito e toca adiante. Sim, que bom. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Vamos lá. O senhor se refere ao link da empresa Amêndoas. Isso. Achei bacana porque você vê que no começo o pessoal meio que não estava muito entrosado. Você vê que o pessoal do RH tinha o intuito de fazer o programa, mas não tinha oportunidade. E a senhora lá, esqueci o nome dela, ela teve a oportunidade de inserir o programa com o apoio da empresa. E acho que a parte fundamental do RH no processo foi eles estarem identificando as pessoas que eram mais capacitadas para poder estar auxiliando os outros, sendo que o programa foi aberto para todo mundo, né? Eles fizeram um trabalho de mentoring com todos e pegaram aqueles que se destacaram para estar auxiliando aqueles que tinham um pouco mais de dificuldade ou aqueles que estavam chegando. O nome dela é Sandra Oliveira. Sandra Oliveira, eu não lembro agora. Eu não tô nem aberto aqui. Gerente de RH. Sim, Não tô nem com o link aberto aqui. Mas eu me lembro. Uhum. Agora, na pré-aula, eu encaminhei para vocês um texto falando sobre a diferença entre mentoring, assessoria e consultoria. Então, eu gostaria de ouvir vocês para saber o que vocês entenderam. Eu pergunto isso porque eu recebo muitas pessoas, muitos alunos, se identificando muito com trabalhos de prestação de serviço no âmbito autônomo, né? Querendo serem consultores. Então, esse texto aí cai realmente como uma luva para nós entendermos até que ponto nós podemos chegar. Então, quem pode falar para mim o que entendeu sobre a diferença entre consultoria, assessoria e mentoring? Tudo bem, Euline? Como vai? Tudo bem, Igor? Professor, boa noite. Tudo bem? Oi, chegou, Euline? Cheguei. É que a minha internet tá ruim, professor. Eu tava tentando clicar aqui, não tá vendo. A minha também, tá bem ruim, professor. Tá ruim, Igor? Boa noite, viu? Boa noite. Tá ruim mesmo? Tá pior. Então tá bom. Mas vamos lá, Edson, vamos continuar. Você entendeu a diferença lá de consultoria, não? Pior que a internet descaiu. Entendi, professor. Espera só um Entendi a pouquinho. parte. Só um instantinho. Igor, fica em paz aí, tá? A gente vai tocando o barco aqui. Pode falar, Edson. Entendi a parte do assessor. Ele presta uma assessoria, ou seja, ele não coloca a mão na massa, ele não vai lá, ele não executa. Ele simplesmente auxilia, orienta, diferente. Edson, é o contrário. É isso, desculpa. O assessor ele pode estar inserido dentro da empresa. Pode ser um funcionário, isso mesmo. Pode ser um funcionário que tenha uma
experiência, uma bagagem maior, e se for o caso, ele vai lá, ele põe a mão na massa, ele mostra como faz, ele explica, que seria um funcionário, um exemplo, que está muitos anos na empresa, que tem um conhecimento grande. A diferença seria essa, né? Alguém mais quer participar do debate aqui sobre a diferença entre consultoria, assessoria e mentoring empresarial? E o consultor, ele só faz a parte de consultoria mesmo, né, professor? Uhum. Ele só auxilia fora da empresa, ele não vai lá, ele não participa, ele não coloca a mão na massa, ele apenas analisa os positivos e os negativos e dá a opinião dele. Eu só vou corrigir aí um detalhe. Ele sim. vai lá sim. Sim, não, diga assim, ele vai, mas ele vai para fazer análise, né? Ele não vai todos os dias, ele não vai para, no caso do assessor, para colocar a mão na massa lá, né? Ele tem que ir, né? Não tem nem como o cara não ir, né? Entendi. Vou dar um refresco para você agora, viu, Edson? Não, beleza, professor. Então, estou aqui sempre. Gostaria de ouvir mais alguém. Quem pode? Cristina, eu chamei há pouco, ela nem respondeu para mim, nem me deu boa noite, né, Cristina? Vamos lá. Boa noite, professor. Oi, Cristina, que prazer. Oi. Muito bom. Professor, semana passada eu não consegui entrar na aula, eu me enrolei toda aqui, não consegui assinar. Fique em paz, Cristina, fique em paz. Mas hoje eu estou pegando bem. Quando não houver possibilidade de vocês entrarem e tudo mais, vocês sabem que a aula fica postada lá, né? Ela está no YouTube, tem o link lá. Então, aproveitem sempre, tá? Na medida em que vocês puderem acessar. Tá certo, professor, é isso mesmo, tá certo. Dona Euline, ia falar? Vamos falar, Euline? Eu, professor? Você não deixa eu falar. Por isso que eu estou te dando a palavra agora, mano. Professor, aí seguindo essa linha de pensamento do Edson aí, que o Edson falou, que o consultor, ele não coloca a mão na massa, né, que ele acompanha. Aí eu entendi, né, que o mentor, ele já coloca aí a mão na massa. É interessante, né, quando nós vemos assim num artigo, num periódico, né, colocar a mão na massa, né, isso aí é do tempo do empreendedorismo, do urbanismo no Brasil, né, os famosos operários da construção civil, né, aqueles que construíram o nosso país, né, com braço forte. Mas, enfim, tirando o fator histórico da situação, então essa é a sua dúvida, Euline, de colocar ou não colocar a mão na massa? Não, eu entendi que é isso, pelos vídeos que eu vi no portal, que o mentor, ele já coloca a mão na massa, porque ele acompanha, ele vê o resultado. Vamos pensar da seguinte forma, né? A proposta do texto que eu mandei para vocês na pré-aula, né? Ele tinha lá as diferenças entre consultoria, que é uma estratégia. Nós não estamos falando da pessoa física consultor, tá bom? Nós estamos falando de assessoria e não do assessor, e de mentoring e não do mentor, tá? Claro que a partir do momento que eu analiso a estratégia, obviamente eu tenho um agente da ação, né? Então, a consultoria, o consultor, a assessoria, o assessor, e o mentoring, o mentor, obviamente. Agora, é sempre bom que vocês, né, que estão aí no caminho de um final de graduação, consigam ter assim uma visão mais crítica, né, sobre o ponto de vista do texto que foi encaminhado para vocês, né? Então, o serviço de consultoria empresarial,
que é praticado por um consultor, tá? Quando nós falamos em mão na massa, nós estamos falando até que ponto ele atua no cotidiano das empresas. Colocar a mão na massa significa ser, vamos dizer assim, o agente daquela função, daquela responsabilidade, tá? Por quê? Porque esses três elementos que eu disse são três estratégias distintas, eles têm um foco, e desse foco, né, divide-se as categorias. Então, qual é o foco do trabalho da consultoria? Tá? Então, é nesse sentido que eu gostaria de sempre tentar melhorar a visão crítica de vocês. Quer dizer, vocês são alunos de um curso de RH, cuja característica do trabalho do profissional de RH, seja ele desde o início, na construção de um cargo e função, até no momento da deliberação junto ao gestor, do seu desligamento, né, nós temos aí processos de trabalho que são conduzidos por profissionais, né, da área de RH. Então, colocar a mão na massa significa, né, ser responsável por um determinado processo. Tudo bem para vocês? Principalmente a Euline, que foi a que adentrou há pouco nesse questionamento. Tudo bem, Euline? Tudo, professor. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me questione, que nós vamos cada vez mais melhorar o entendimento de vocês, tá? Então, continuando, o serviço de consultoria empresarial, ele só vai existir quando houver uma determinada falha de processo, um determinado resultado não alcançado e que até então não se entende o porquê que não se consegue alcançar esse determinado resultado. Então, o serviço de consultoria parte de um problema aparente, né, ou oculto, né? Então, parte de um trabalho chamado de diagnóstico. Então, o serviço de consultoria, ele tem a finalidade de diagnosticar um determinado problema. E, repito, pode ser um problema aparente, mas que não se detecta, né, a causa daquele problema, ou também um problema oculto, que ainda não se identificou a razão daquele problema e muito menos a causa, ou melhor, não razão, não se identificou de fato, né, o efeito e muito menos a causa geradora desse efeito. Então, o consultor, ele parte desse diagnóstico que a gente pode dividir, né, em três partes. Primeiro, identificação, né, do processo, a observação, né, então, identifica-se a origem do problema, parte-se dessa origem e tenta-se percorrer todo o processo, observando como esse processo ele se desenvolve, para em seguida fazer uma análise, né? Uma análise do que deveria ser feito e dessa forma se prever determinados resultados e de que forma que está acontecendo. Então, é o famoso de para, né? O que deveria ser feito e qual resultado deveria alcançar, e o que foi feito e qual resultado obtido. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo, professor. Então, legal. Então, a partir desse diagnóstico, né, como eu disse, identificação, observação e análise, tá? Esse consultor, ele vai elaborar o que nós chamamos de escopo, que vocês devem também lembrar em gestão de projetos, né? O que é o escopo, tá?
Então, esse consultor, ele elabora o escopo do serviço que deve ser contratado, ou seja, determinando cronogramas, planos de ação e tempo necessário para que esse trabalho seja realizado. Então, a partir desse diagnóstico, desse escopo, apresenta-se uma proposta de trabalho detalhando essas ações que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, essa proposta detalhada vai permitir ao gestor contratante desse trabalho saber, né, em linhas gerais, quanto tempo, qual o custo dessa atividade de consultoria. E aí, quando nós falamos de mão na massa, né, que o texto fala que o fato é que em nenhum caso o consultor colocará a mão na massa, né, o que, na verdade, ele está dizendo é que na finalidade principal, como definição inicial da palavra consultor, o consultor, ele dá consulta, ele não faz, ele indica caminhos, ele não percorre o caminho fazendo. Entenderam, pessoal? Então, ele vai determinar, a partir dessa proposta de ações, quais são os responsáveis por caminhar e ele identificar, observar e analisar, né, de que forma que isso pode melhorar, buscando a causa daquele problema e não simplesmente ficar atento e fixado apenas no efeito, porque quanto mais um profissional ele se dedica, né, ele exerce toda a sua energia para poder tentar resolver efeitos, esses efeitos de tempos em tempos, vocês podem acreditar, eles voltam, né? E voltando, é aquilo que eu te falei, é retrabalho. Quando eu busco a causa do problema e não somente o efeito, a possibilidade desse problema aparecer, ele diminui drasticamente. Entenderam, pessoal? Entendi, professor. Vou comprar chocolate. Sim, senhor. Sim, professor. Só um instante, peraí. Graziele, quer falar alguma coisa? Não, eu quero. Estou entendendo. Quem que falou eu quero? Meu irmão. Ah, seu irmão. Euline, como é que foi o entendimento do mão na massa na consultoria? Eu entendi, professor. Só uma dúvida. Quando o gestor ele contrata um consultor na empresa e esse consultor ele apresenta o escopo, né, determina, dá ali um tempo para resolver os problemas lá. Se todos os caminhos que foram indicados pelo consultor não tiver nenhuma resolução, o gestor ele pode se recusar a pagar ou dar continuidade à consultoria? Então, tudo isso vai de encontro que eu disse anteriormente, né? Então, o consultor ele vai elaborar o escopo do serviço que deve ser contratado. Consequentemente, o consultor, ele não pode, não deve e não faz promessas. O que ele faz é definir um caminho para se atingir determinado resultado. Que resultado é esse? É encontrar a causa do problema e poder sugerir ações para eliminar esse problema, a causa do problema. Mas isso não necessariamente, né, como é que eu posso dizer? Isso não necessariamente é uma promessa de que vai melhorar. Sabe por quê, Euline? Porque existem variáveis que o consultor não tem controle. Uma dessas variáveis significa
Apoio da alta administração. Por que eu falo isso? Né? Porque em alguns casos, o consultor pode até sugerir trocas de profissionais. Se a alta administração, se o gestor desse profissional não aceitar, obviamente concorda que vai existir aí um comprometimento nesse trabalho de consultoria? Hein, Oline? Sim, professor. Então, a questão pagar ou não pagar, ela é relativizada em função de que o consultor ele não vende soluções 100%, como é que eu posso falar? Às vezes aparecem palavras técnicas da minha. Eu entendi o que o senhor quis dizer. É que eu tinha entendido que, através do escopo, no final do processo, já teria uma solução para aquele problema. E, na verdade, não é isso, né? Não, não, não. O consultor, ele tem por obrigação encontrar a causa dos problemas. Agora, a partir daí, ele sugere planos de ação. Agora, esse plano de ação pode ser executado, realizado ou não. Não depende do consultor. O que ele faz é uma investigação minuciosa para se descobrir causas de problema e dar consulta. O que é dar consulta? Sugerir melhorias. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Nada, disponha. Quem mais? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Professor, Pois não, Edson. no caso do problema, ele sendo reincidente, talvez o assessor, pelo fato de ser um problema que já ocorreu e que de repente a consultoria indicou uma resolução e deu certo, talvez o assessor poderia estar tentando resolver o problema da mesma maneira que foi resolvido anteriormente, e num segundo caso, se for resolvido, está tentando uma pessoa de fora. Isso pode acontecer também, é viável ou não? Fica com essa pergunta por enquanto em stand-by, porque eu quero percorrer agora o âmbito da assessoria, depois a mentoria, e aí sim, talvez, né, nessa minha abordagem, responda a sua dúvida. Mas, de qualquer forma, segura aí, dá uma seguradinha que a gente vai resolver isso, tá bom? Beleza, professor. Agora vem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Ontem eu fui massacrado de pergunta. Ontem eu fiquei muito satisfeito com a aula de ontem também. Gostaria que vocês abrissem o microfone e começassem a perguntar, gente. Estou ouvindo uma asa de pernilongo passando ali. Mas, enfim, a pergunta que eu quero fazer que tem a ver com o curso de vocês. Muito se falou no passado, né? Porém, com uma razoável simplicidade e pouco, né, se utilizou disso como benefício para as organizações, que era o RH ser um consultor interno da organização. Atualmente, né, isso de alguns anos para cá, nós, talvez vocês já tenham ouvido ou visto, em algum lugar se falar em BP, B de bola, P de Paulo, o chamado Business Partner. Alguém já ouviu falar, não?
Não, professor. Pelo menos eu não lembro. Não, né? Eu também não. Business partner, né? Eu gostaria que vocês, se possível, né, fizessem uma pesquisa para vocês, né, do significado e funcionalidade desse profissional chamado business partner, com T mudo. A tradução é parceiro do negócio. Então, nós temos hoje muitos anúncios de profissionais, organizações procurando profissionais da área de RH que tenham conhecimento ou tenham atuado como business partner em ações. Professor, Pois não, Igor? uma dúvida. Ele seria praticamente, não sei se eu estou lembrado, um consultor para a área de RH, seria isso? Ou não, estou errado? Seria um profissional de RH atuando como consultor nas mais diversas áreas. Entendi. Porém, limitado aos assuntos relacionados ao RH. E não, por exemplo, um profissional de RH atuar na área financeira como consultor da área financeira, que não lhe cabe essa responsabilidade, entendeu, Igor? Muitas soluções estratégicas, vocês sabem muito bem, que passam pela área de RH, principalmente quanto ao aspecto humano. Então, exemplo, né? A oferta de produto está maior do que a procura do mercado. Então, a capacidade de produção de uma empresa se torna ociosa, por quê? Porque não tem venda. Vamos chamar o RH para nós traçarmos uma estratégia para tentar equilibrar oferta e demanda. Estamos tendo muito problema com absenteísmo. Vamos lá chamar o RH para nos propor estratégia para diminuirmos o absenteísmo. O turnover está alto na empresa. Vamos chamar a área de RH para nos auxiliar e descobrir quais são os reais motivos de tanta mobilidade entre funcionários. Vocês entenderam que esse aspecto é um aspecto de consultoria? Sim. Sim, professor. Entendeu, Igor? Perfeitamente. Dentro das características do trabalho, da função do profissional de RH, este profissional ele pode exercer a atividade de consultor, propondo, ou melhor, vou usar as mesmas palavras do texto que eu mandei para vocês, identificando o problema, observando as características desse problema, analisando o processo que lhe cabe como expertise e propor soluções de melhoria, buscando resolver causas. Entenderam que existe uma proximidade da área de RH com a consultoria? Sim. Entendi, professor. Professor, Edson, entendeu? sim, seria uma espécie de um consultor fidelizado, mais ou menos isso, que estaria dentro da empresa, interagindo entre todas as áreas, para que todas estivessem falando entre si e no mesmo intuito do mesmo resultado. Seria mais ou menos isso? Entenda uma coisa, o trabalho de consultoria ele só existe quando solicitado. Entendeu, Edson? Sim, então, mas seria, no caso, uma pessoa dedicada dentro da empresa ou não? O profissional da consultoria,
quando ele é requisitado, ele é um extremo ouvinte. Ele ouve mais e fala menos. Ele é um coletor de dados e informações. Certo, entendi. Na cabeça do consultor, ele vai criando um cenário a partir das informações recebidas. Esse cenário, de acordo com o conhecimento adquirido por ele ou por ela, né, transforma-se em possibilidades de ações com foco em possíveis causas. Porém, o início do trabalho da consultoria, por isso que está escrito lá, não põe a mão na massa. Ele não vai operacionalizar o processo. Ele vai indicar caminhos, desde que solicitados. Entendeu? Sim, senhor. Entendi, professor. Então, o profissional de RH, ele pode atuar como consultor interno, como business partner na organização, sim ou não? A resposta, sim, pode. A resposta é essa. Agora, vírgula depois do pode. Desde que solicitado. Isso. Então, eu quis colocar mais ou menos assim, professor. Um exemplo, o senhor tem a pessoa que tem a capacidade, tem a visão, e de repente o senhor dá, digamos assim, dá carta branca para a pessoa para ela executar essa função, além das funções de RH, quando ela achar que é necessário. Seria mais ou menos dessa forma? Ou não? Ainda estou entendendo errado ainda. Ainda o caminho não está bom, né? É. Troca esse final, né? Por quando ele for solicitado. Entendi. Então, assim, tem um problema numa determinada área, eu sei que aquela pessoa X, ela é qualificada, ela tem a visão diferenciada, e eu vou até essa pessoa e peço para uma análise dela, peço para ela ver o que ela pode colaborar, seria isso. Pessoal, é isso aí, tá? Agora, para melhorar, sempre que vocês pensarem na área de RH, e eu estou falando sempre, que pensarem no profissional de RH, ele é um profissional de uma área de staff. E staff, né, é de apoio. Staff é de proximidade, de observação, identificação e análise. Pois não, Igor? Desculpa incomodar, tá? Ela Não, fala de... você nunca pode pedir desculpas, por favor, né? Nosso trabalho é esse, é esclarecer dúvidas. Pois não. Combinado. Professora, a Silvia pediu para me sinalizar para o senhor que ela não está conseguindo habilitar o microfone. E ela está com algumas dúvidas também, mas ela não está conseguindo falar com você, tá? Mas ela me ouve, né? Ela te ouve. Então, Silvia, quando você passa o cursor no meio da tela, aparece um retângulo, onde você tem aí o vídeo, você tem o microfone, e se ele tiver cortado, clique em cima dele para ver se ele não desaparece e habilita o microfone para você. Porque nas outras aulas eu tive você atuante. Por que será? Por qual motivo, né? Mas obrigado, Igor, por avisar. Se ela puder... É que eu prometi na aula anterior que eu vou aprender a mexer nesse chat aqui para vocês escreverem caso tenha um problema com o microfone. Mas, Silvia, as dúvidas que estiverem ainda aí com você, manda para mim no e-mail corporativo que eu te respondo, tá bom? Então, pessoal, entenderam que o RH ele tem todas as condições, o profissional de RH ele tem todas as condições de ser operacional, de ser analista e também ser um consultor, tanto é verdade
que essa mão de obra está sendo muito bem remunerada, o profissional BP, que ele advém da área justamente de recursos humanos. Tudo bem? Sim. Tudo, professor. Legal. Professor, o que o consultor precisa ter assim de especialização para poder exercer essa consultoria? Então, veja só, Graziele, para alguém se tornar um consultor, ele precisa ter alguma expertise. O que significa isso? Ele precisa ter um conhecimento profundo sobre o processo da área aonde ele atua. Então, se ele é um engenheiro, vamos lá, um engenheiro de saúde e segurança, ou ele é um técnico de saúde e segurança, um técnico de segurança. Para ele se tornar um consultor, ele precisa ter uma experiência comprovada, tá? Que dê a ele a habilitação de poder enxergar certas situações com olhos mais críticos, né? Não simplesmente com um olhar operacional. Porque quando o consultor ele indica caminhos, né, vou repetir, ele identifica, né? Então, a primeira coisa do diagnóstico é o quê? Identificação do problema. Então, quando eu estou ouvindo alguém me relatando um problema, eu preciso ter familiaridade com aquilo que ele está falando. Né? Porque senão, como é que eu vou criar um cenário para eu poder observar um processo e analisar um processo se eu desconheço daquele processo? Então, a sua pergunta tem uma única resposta, né? Ele precisa ter habilitação, ou seja, experiência comprovada, vivida, para ele poder, utilizando da sua experiência, poder traduzir isso em planos de ação para outras empresas, mas dentro da sua área de atuação, entendeu, Graziela? Ele tem que ter um conhecimento para fazer uma visão ampla e dar soluções para a empresa de melhoria, é isso, né? Perfeitamente. Então a Graziele, vamos dizer, ela percorreu aí anos e anos e anos na área de RH. Ela vai chegar num momento em que ela vai se sentir segura, convicta, a partir do conhecimento adquirido, de poder ajudar, auxiliar outras empresas, né, na solução de determinados problemas. Por quê? Porque a Graziele já vivenciou isso aí. Ela pode não ter vivenciado aquele problema pontual, mas ela conhece todo o processo da área de RH e ela consegue identificar, né, aonde pode estar o problema instalado, a causa do problema. Você entendeu, Graziele? Sim, entendi. Então, Ô, professor, pois não. assim, não sei se eu tô certa, me veio agora uma certa dúvida. Igual Pois, hoje em dia, né? Atualmente, a gente está passando por uma crise, né? perfeito. Porque tudo fechado, as lojas, que é venda. Então, ele entra também, é como essa parte, né? Porque Sim. igual a loja Marisa, que é uma loja grande. Então, Hum. eles têm que montar algo para que eles conseguem, como se diz, mesmo fechada, ela consegue vender, então acaba sendo ele também entrando como essa parte, né? Esse consultor. Claro que sim. Então, entenda assim, Jaqueline, nesse momento em particular, um momento de crise, né? Crise o quê? Crise da saúde, em primeiro lugar, que impactou numa crise econômica, tá? Sim, O que acontece, né? Vou dar um exemplo de um trabalho de consultoria, né? Uma empresa, né, chama um consultor, seja ele interno ou externo. Então, ele vai analisar como é que a empresa está. Vamos falar no âmbito de RH, tá bom? certo.
Então, quer dizer, quantos empregados a empresa tem? Qual é o valor da folha de pagamento? Quanto tempo essa empresa pode suportar sem produzir? Vamos analisar as medidas governamentais, o que o governo está, né, trazendo em termos de soluções de curto prazo para que essas empresas não fechem. Então, você percebe que existe um cenário aí em que o consultor ele vai analisar capacidade da empresa, tempo que essa empresa está sem produção, possibilidades de aquisição no mercado financeiro, do governo principalmente. E o que ele vai fazer? Ele vai sugerir ações. Vamos reduzir a carga horária, vamos reduzir salário. Com isso, nós conseguimos atingir um determinado ponto de tempo sem muito prejuízo, porque prejuízo haverá, não tenha dúvida disso. Vamos utilizar os recursos que o governo está nos dando, sim ou não? Então, esse consultor, né, ele tem essa visão, como você disse, um pouco mais ampla, capaz de procurar enxergar isso lá na frente. Então, propor a esse empresário essas soluções no âmbito de RH. Ah, não, vamos fazer o seguinte, então vamos procurar equilibrar essa folha de pagamento, diminuir essa folha de pagamento, e aí, né, como eu disse, é um exemplo, né, haverá demissões? Haverá. Quais serão? Quanto custa? E o que isso vai impactar na produtividade dessa empresa, na saúde dessa empresa. Você entendeu? Então, eu saio do âmbito operacional para poder coletar dados de diferentes lugares, juntar e criar um cenário futuro, capaz de dar segurança para aqueles que vão decidir, entendeu? Sim, entendi. Entenderam, pessoal? Entendi, professor. Legal. Agora vamos lá na questão da assessoria, né? Então, quanto ao serviço de assessoria, né, nessa prestação de serviço de assessoria, ela envolve, né, a operacionalização do processo. Então, nesse caso, o prestador de serviço, ele deve ter uma habilidade de coordenação, liderança, porque o assessor, sim, esse será a pessoa que vai conduzir o processo, ele vai, como o texto diz, colocar a mão na massa. Tá? Então, o assessor, o papel do assessor é de solucionador do problema. Entendeu, Edson? Sim, entendi, professor. Agora Então, ficou bem claro. Então, vamos dar, assim, um exemplo de ligação entre consultoria e assessoria. Então, o consultor, ele define planos de ação, cronogramas, custo e tempo. Ele apresenta isso para quem o contratou e o contratante define, vamos começar a fazer. Então, o consultor, ele pode solicitar alguém da empresa para o auxiliar, ou seja, para o assessorar, que será aquele ou aquela que vai colocar a mão na massa e o consultor vai observando e analisando o processo. E esse assessor, ele, na grande maioria das vezes, ele é o próprio funcionário da empresa, aquele que conhece o processo operacionalmente falando, entendeu? Sim, senhor. Sim, professor, essa assessoria ela pode ser externa também? Vamos dizer assim, é muito difícil, só aconteceria em grandes empresas,
né, onde para ter isenção, né, ali do envolvimento com pessoas, trazer alguém de fora. Mas esse alguém de fora precisaria conhecer de forma bem profunda, né, a operação daquela empresa. Porque, como eu disse, ele vai exercer um papel de coordenador, de líder, né, e vai colocar a mão na massa para ver como é que os processos estão funcionando. Então, eu diria que um assessor ele está muito mais ligado ao ambiente interno do que externo, entendeu? Até porque acho que se torna meio conflitante, né, professor? De repente você fala, poxa, nós estamos aqui, nós temos experiência e vem uma pessoa de fora que não conhece muito bem do processo, tanto quanto a gente, e está querendo falar como tem que ser feito. Acho que isso aí impacta bastante também, né? Perfeitamente. Né? Eu posso ter, sim, um assessor externo, obviamente, quando a proposta de trabalho do consultor requerer uma ajuda externa, mas ele, sim, como eu disse, ele vai coordenar e ele vai assessorar o consultor. Entendi, professor. Tudo bem? E agora, né? Como a gente falou do consultor, do assessor, então agora nós temos o trabalho do mentoring, que na realidade é o trabalho da estratégia, não estou falando do trabalho do mentor, né? Então, o mentoring, ele é bem específico. O trabalho do mentor é impar, é o mentor e o mentorado, tá? Então, como vocês viram lá naquele artigo sobre a empresa Amêndoas, o que aconteceu? Houve-se por bem, né, a área de RH junto com a gestão, identificar os líderes mais habilitados para se tornar mentor. Tanto é verdade que lá no artigo está dizendo que, diante de vários líderes, eles escolheram apenas alguns, porque outros não tinham perfil, não tinha um amadurecimento profissional suficiente para se tornar um mentor. Tá? Então, lá no texto está dizendo assim, que o papel do mentor é de padrinho experiente. Então, esse apoio constante, essa proximidade, ela faz com que aquele que está sendo aconselhado sinta-se seguro, sinta-se amparado para poder executar as suas atividades. Lembrando que sempre dentro da experiência daquele departamento. Né? Então, daqueles processos que estão ali circunscritos àquele departamento. Né? Não podemos imaginar, como muitos pensam, por exemplo, que o RH ele pode dar consultoria em todas as áreas, dizendo o que tem que fazer. Espera lá, vamos segurar um pouco essa ansiedade. Foi o que eu disse, se não me falha a memória, para o Igor, falando, a partir da sua experiência, poder propor, sugerir melhorias, porém, dentro da sua experiência. E qual é a sua experiência? De profissional de RH, de um profissional que conhece um sistema de informação que está no contexto das pessoas e não no contexto das operações de cada departamento. Não foi isso, Igor, que eu falei para você? Foi isso mesmo, professor. Porque senão nós vamos imaginar ou pensar que a área de RH, o profissional de RH, ele conhece todas as áreas. E isso não é uma verdade. Ele conhece as pessoas que trabalham nas áreas, mas as operações não são da nossa natureza de trabalho. Entenderam, pessoal? Sim, professor. Senhor. Entendi, professor.
Ficou alguma dúvida? Não. Claro. Perceberam mais uma vez o quanto a área de RH pode responder estrategicamente para as empresas? Sim. Estou conseguindo tirar muitas vezes da cabeça de vocês aquela falsa impressão de que o RH faz isso ou faz aquilo, mas por outro lado, tentando colocar na cabeça de vocês de que o RH tem uma importância fundamental nos aspectos de sistema de informação gerencial? Sim, professor. Então, eu fico muito satisfeito. Fala, Edson. Principalmente nessas 2 últimas 3 semanas, professor, com relação à SMP 936, a gente está tendo um problema assim muito grande. E eu percebi que os 2 diretores, eles estão muito mais ligados a mim, referente a essa questão, do que antes. Porque eles estão buscando, dentro do que eu faço, dentro da parte da RH, o aconselhamento correto para a gente tomar as decisões. Coisa que com outros problemas da empresa, muitas vezes eu não participava dessas decisões, entendeu? Então, você está exercendo qual dos 3 papéis? De consultor, assessor ou de mentor? Eu acredito que está sendo mais para o lado de mentor do que para o lado de consultor. Por que mentor? Se o mentor só trabalha com pares. Então, porque no caso eu estou sentando com os 2 e eu estou passando tudo aquilo que diz a MP, toda a regra, todo o processo, estou passando a risca para os 2, entendeu? Para eles estarem tomando as decisões. Mas vamos pensar melhor agora, Edson. Quando você senta com o dono da empresa, é isso? Isso, com os 2. Você está sentando com o dono da empresa para tratar de um assunto relacionado ao RH. Você está ensinando ele a ser um futuro Edson dentro da empresa? De certa forma, sim, porque os 2 não têm conhecimento nenhum da área. Não, o dono vai te substituir no futuro quando você não tiver mais? Então, de certa forma, sim, como nós estamos juntos desde o começo, então eu procuro ensinar muitas coisas para eles, porque eu já me ausentei por problema de doença, tudo, e que nem para eu tirar férias mesmo é terrível, e eu estou ensinando muitas coisas para eles, porque na minha ausência eles estão fazendo, entendeu? Eu não tenho uma terceira pessoa que me auxilia, né? Vamos voltar um pouquinho, Edson. Mentoring é uma estratégia onde eu tenho um profissional mais experiente aconselhando um profissional menos experiente que no futuro pode vir a ocupar o lugar desse profissional mais experiente. Então não. Então, a parte da assessoria mesmo. Então, mas a intenção é essa, viu, professor? A intenção é eu ausentar e ele ir lá e fazer o negócio, entendeu? Espera só um pouquinho. A intenção final é essa. Vamos voltar um pouquinho. Espera aí. Você se convenceu de que não é um trabalho de mentor? Sim, convenceu. Então vamos lá. Entendi, sim, entendi. Trabalho de consultoria, né? Identificação. E mais? Qual outro verbo que eu falei para vocês? Observação. E análise de fatos para trazer uma proposta de melhoria para a empresa. Isso. E o que você acaba fazendo? Você identificou a MP, você observou, você analisou e trouxe soluções para a empresa. Então, esse é um trabalho de consultoria interna. Sim, entendi. Entendeu? Entendi, professor.
Então, é só nós analisarmos a característica de cada atividade. Às vezes eu sei, eu percebo, porque o tema da nossa aula é mentoring, né? Normalmente fica isso na memória. Mas nesse caso em particular, não, é um trabalho de consultoria interna. É o que eu expliquei, né? Desde que solicitado, o consultor tem por obrigação identificar, observar e analisar e propor ações de melhoria. Mas é bom que a gente consegue definir, explicar e ficar bem claro, né, professor? Aí tem um outro detalhe, Edson. Se o dono da empresa designar o Edson, né, para realizar o trabalho, aí você estará, além de consultoria, também exercendo o trabalho de assessoria. É normalmente o que acontece. Por quê? Porque você vai colocar a mão na massa, sim, é o que acontece. Então, você percebeu que eu posso ter duas atividades internas sendo feitas em momentos diferentes? Sim, sim. Primeiro identificando e depois executando, né? Ah, mas um outro exemplo, o Edson é o gestor da área de RH. Então, o Edson vai designar uma outra pessoa para realizar o trabalho de mão na massa. Aí, essa pessoa vai exercer o trabalho de assessoria para o Edson. Entendeu, Edson? Entendi, professor. Entendi, sim. Alguém mais tem alguma pergunta? Professor, foi legal esse exemplo, porque Eu a primeiro sabia, momento. eu sabia. Porque a primeiro momento eu também tinha entendido que o Edson seria o mentor, aconselhando os donos da empresa. Mas agora eu entendi. O trabalho do mentor é um trabalho específico daquela área onde ele atua. Você entendeu? Que termina confundindo bastante também, professor, porque pelo menos no meu caso, como são 33 anos de amizade e 10 anos de trabalho junto desde o começo, então meio que termina confundindo, porque a gente tá sempre muito ativo nas decisões, a gente está sempre muito junto, discutindo tudo, né? Então termina confundindo bastante para você realmente definir naquele momento qual seria o papel. Não, isso é natural, mas é importante a gente conseguir separar pelas características de cada um. Então, a pergunta que vai fazer, poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou identificando? Estou. Estou observando? Estou. Porque eu estou lendo a MP. Né? Estou analisando a MP sob a ótica da empresa? Estou. Eu não estou ensinando o dono da empresa a fazer meu trabalho. Eu só estou repassando uma informação útil, estratégica para o dono da empresa. Mas quem vai decidir, né, hierarquicamente, é o dono, correto, Edson? Sim, professor. Mas tem muita coisa que quem toma decisão sou eu, mas tudo bem. Sim, por uma relação... É isso mesmo, é isso mesmo. Por uma relação de confiança, pode, logicamente, ocorrer. Mas se nós analisarmos hierarquicamente, se você sair dessa empresa e for trabalhar numa outra empresa, você vai entender a hierarquia. Sim, claro. A palavra final vai ser sempre deles, né? Sim, sem dúvida. Obviamente, né? Então, é nesse sentido que eu falo, que a gente precisa ter uma análise crítica, não somente observando o meu ambiente a qual eu trabalho, mas sim um ambiente mais genérico, mais abrangente, entendeu? Então, o que eu peço a vocês, peguem as palavras, as estratégias, consultor, 2 pontos. Qual é o trabalho do consultor? Assessor, coloca do lado. Mentor,
Porque aí, quando vocês tiverem uma dúvida, olhem para a característica da atividade e da estratégia, entenderam? Sim, Tudo professor. bem, pessoal? Tudo bem. Sim, já escrevi aqui, vou definir e vou deixar lá na minha mesa lá. Vou pesquisar depois, vou deixar lá para eu olhar todo dia. E só reforçando, pesquisem sobre business partner, tá? Que é interessante para vocês, para aqueles que querem desenvolver a carreira na área de RH. Tá bom? Quero o feedback de vocês. Foi bom? Foi produtivo? Como é que foi? Sensacional, né, professor? Você, como sempre, deixa tudo claro, né? Eu tento, viu, Jaqueline? A aula de ontem podia ter sido assim também, viu, professor? Aí eu não entro no mérito, viu, Edson? Eu também não. Sem citar a aula profissional, nada, mas... Mas sobre essa aula dessa noite, o que você achou? Muito boa, como todas as outras. Excelente. Obrigado. Estou pesquisando também sobre resiliência, professor. Estou pesquisando bastante também. Nessa pandemia, nós temos que adquirir esse conhecimento o mais rápido possível, viu? Sim, temos que ser bastante resilientes. A Eoline eu sei que não gosta nunca da minha aula, mas tudo bem, eu vou relevar. Sim, professor. Professor, gostei muito, foi muito produtivo. Obrigado, Eoline, você é sempre gentil comigo. Quem mais Só quer? um comentário. Pois não, Só um Igor. comentário bem rápido. Eu já estava estranhando você, viu? Só um comentário bem rápido. Se melhorar a sua aula, estraga, porque é excelente a sua aula, professor. Parabéns mesmo. Não é puxando um saco nem nada. É uma aula perfeita mesmo. Muito obrigado, Igor. Também muito gentil nos seus comentários. Fico muito contente com isso. Mais alguém? Foi muito produtiva, professor. Mariane. Opa, obrigado, Mariane. É sempre bom, né? Esse indicador que a gente tem é justamente para sempre tentar melhorar a aula, né? O Igor, ele já extrapola, dizendo que se melhorar estraga, mas eu sei que é no sentido figurado, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um compromisso sempre de trazer o melhor conteúdo para vocês, tá? De qualquer forma, obrigado pela atenção nessa noite e o recado de sempre, tá? Não deixem de acessar o portal, fazer as atividades, para que lá na frente todos fiquem tranquilos, tá bom? Não deixem de fazer isso, por favor. Desafio nota máxima, fiquem de olho no calendário acadêmico, tá certo? E conto com vocês na próxima semana para tratarmos mais um pouquinho sobre mentoring, tá bom, gente? Perfeito, professor. Um abraço, um beijo para todos vocês e uma ótima noite, tá bom? Boa noite também. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço sempre. Professor,